Aleluia. Nunca arranque os marcos antigos. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Bom demais estar aqui com vocês. Outra vez. Podeis assentar? Faz quase um ano que a gente se viu no encontro, né? É bênção. Eu fico muito feliz de vir aqui. Eu fiquei um tempo agora que o Senhor, quando eu voltei do Egito, o Senhor disse: se recolha, fique calado. E eu fiquei calado. E só agora, no mês de novembro, que o Senhor disse: sai debaixo do pé de zimbro, volta a comer, bebe água e volta a fazer tudo novamente. E a gente precisa estar atento àquilo que Ele quer fazer. Glórias a Deus. O Senhor hoje me colocou uma palavra no meu coração e eu quero dividir ela com vocês. Eu pedi para aquele jovem bonito ali colocar para que vocês possam acompanhar, que está no livro de Miqueias. No capítulo 6 e versículo 6. Aí eu chego aqui, a bispa fala que eu não fico velho, o apóstolo fala que eu não fico velho, mas estou já confundindo as datas, já não... Então, não tem como, né? Aqui o profeta faz uma pergunta: como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? É uma pergunta que ele faz. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Aí vai para o 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. E aí no 8, Deus responde ao profeta e diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Na minha tradução, que eu gosto muito, diz assim: ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Esse mesmo versículo, ele fica muito parecido em Mateus 23 e 23. Alguém pode ler? Quando Jesus fala para os escribas: a justiça, a misericórdia e a fé. Glória a Deus. E eu queria falar de hoje de um homem que ele foi chamado para exercer misericórdia. A Bíblia, a gente aprende falando, a gente vive falando assim, que salvação é individual. E a gente precisa tomar um cuidado, porque se eu for egoísta ao tal ponto de só me preocupar com a minha salvação, eu preciso tomar um cuidado que talvez eu não seja salvo. É só para a gente refletir.
E depois nós vamos passear por essa conversa, segundo Paulo nos orienta. Mas eu queria falar de uma pessoa que o nome dele é Abrão, mas quando ele foi chamado por Deus era Abrão, né? E Deus chama ele no capítulo 12 e diz assim: então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de teu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. O que me chama a atenção é que eu fui pesquisar muito a vida de Abraão. E até nessa investigação eu tinha assim um desejo absurdo de querer copiar Abraão, com a exceção de doar meu filho, com a exceção de sacrificar meu filho. No dia que eu vi meu filho João, que ele conhece, que me deu um neto, está esperando o segundo, que eu falei com ele, vá devagar, que é Abraão. Abraão demorou 25 anos para ser pai. Um filho você gera em 9 meses, um pai é 25 anos. O meu filho tem 22, já está lá com o menino, eu falei, só vai ser pai mesmo dos 25. Aleluia. E no dia que eu vi o João morto, com 8 meses, nas minhas mãos, que a mulher entrou em desespero, a minha esposa, e eu morava aqui na Aricanduva, a primeira coisa que eu me lembrei foi dessa coisa de pesquisar a vida de Abraão. E a primeira coisa que eu fiz foi dizer, eu não te dou ele, devolve, me ajuda. Eu não tenho a capacidade de Abraão. Devolve meu filho. E Deus devolveu o meu filho. Devolveu porque Ele é bom, Ele é misericordioso. E quando Deus chama Abraão, Ele não chama Abraão porque Ele é bom. Ele não chama Abraão porque ele é uma pessoa excepcional. Ele não chama Abraão porque é um cara corretíssimo. Se você for lá e ler em Samuel capítulo 24, versículo 2, vai dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os teus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Deus não chama Abraão porque ele é um homem santo. Deus não chama Abraão porque ele é o pai da fé. Deus chama Abraão como chamou eu, chamou você, e por isso você está aqui nesta noite. Ele nos convida, Ele nos chama pela infinita misericórdia dEle. E o que me atrai na vida de Abraão é que Abraão, Deus não espera Abraão terminar a sua caminhada para dizer assim, que filho amado. Não. Deus está com Abraão no primeiro passo que ele dá. Porque Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Então Deus não está esperando você lá na frente para terminar a sua caminhada, não. Ele está caminhando com você. Uma outra coisa que me chama a atenção em Abraão é quando Deus diz para ele, tu serás uma bênção. O que é a bênção? E aí se a gente for lendo, aí Deus vai dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra,
aqueles que te abençoares, eu abençoarei, aqueles que te amaldiçoares, eu amaldiçoarei, mas em ti serão todos benditos. Quem ficou para amaldiçoar? Ninguém. E a gente ainda tem um ledo engano de ler a palavra e dizer, olha, se alguém me amaldiçoar, Deus o amaldiçoa. Não, porque você é uma bênção. Se tu é bênção, não tem espaço para haver maldição, nem naqueles que te amaldiçoam. Porque você é a bênção do Senhor. Aleluia. E o que é ser a bênção? Gálatas. Vamos entender aqui uma coisa. Gálatas, a carta de Paulo que escreve aos Gálatas, ele diz aqui no versículo 1, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. No 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, como já disse, agora repito, no versículo 19, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É eu que estou dizendo? É Paulo, na Bíblia Sagrada. Alguns teólogos, e eu não sou teólogo, e também não sou pregador, ainda bem que o Marco me chama aqui de amigo, ainda bem que ele me chama de amigo. Alguns teólogos começaram a interpretar essa fala de Paulo achando que era a respeito da Pax Romana, uma nova notícia. Quando os romanos invadiam uma cidade, a primeira coisa que eles colocavam é assim: uma nova eu trago para vós, a Pax Romana entrou nesse lugar, então a partir de hoje a paz aqui. Só que Paulo não está falando da Pax Romana. E aí é interessante a gente ver o que Paulo vai falando. Aqui no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 8 diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a quem? A Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Qual que é a essência dessa palavra que eu quero trazer para o nosso entendimento hoje aqui? E eu não falo como um pregador, eu falo como uma pessoa que veio conversar com vocês. É como se nós estivéssemos numa roda de conversa. Se alguém não entender, levante a sua mão e diz assim: olha, apóstolo, Hermes, né, ilustre, humilde, né? Pronto, eu não entendi. Tá bom? Que é para a gente não sair com dúvida. Aqui a Bíblia está dizendo, prevendo a Escritura, que Deus justificaria quem? Os gentios. Quem é os gentios? Nós, pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a quem? Quem é o detentor da primeira pregação do Evangelho? Ora, pois,
o velho Abraão. E qual foi o evangelho que Deus pregou para ele? Qual foi a boa nova que Deus trouxe para Abraão? Abraão, tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que eu preciso trazer para vocês uma expansão de consciência, que não é eu sair da minha casa para vir aqui buscar a bênção, é eu sair da minha casa para qualquer lugar que eu for, é sabendo que eu sou a bênção. Quem entrar na minha frente vai ser abençoado. Quem entrar na minha frente vai ser abençoado. Aleluia! Não há capeta que fique diante de mim, porque eu sou a bênção do Pai. Não há enfermidade que fique diante de mim, porque eu sou a bênção do Pai. Por isso é que eu digo que a salvação precisa tomar um cuidado para não ser individual. Porque se eu sou a bênção, eu preciso levar essa bênção do entendimento para as outras pessoas, para que as pessoas entendam quem elas são, venham também desfrutar desse papel que ela tem, de ser uma bênção no Senhor. Mas todavia não foi assim. Imagina, Abraão, o pai das ações, o pai de muito, né? O pai do alto, o pai das alturas. Eu estava aqui falando para Marcos que um filho se gera com 9 meses, mas um pai é 25 anos. Agora você imagina, vem a promessa, eu recebo a promessa, e o Senhor diz: olha, Abraão, para tu ver que eu sou Deus na tua vida, eu vou entrar na tua vida. Agora você não é Abrão, você é Abraão. Você pode ver que o nome Abrão é um nome estático, seco. Mas quando coloca o outro A, ele fica Abraão, ele fica fluido. É quando Deus entra na nossa vida, a gente não é mais uma pessoa estática, nós não somos mais uma vida estática. Agora o Espírito Santo de Deus flui em nossas vidas, porque Ele é quem habita em nós, é Ele que entra na nossa vida e faz a diferença. Mas imagina agora, chega um amigo, e aí ele está na casa dele, e aí chega outro amigo dele e diz assim: tu conhece Abraão? Não, não conheço. Não precisa conhecer Abraão. Abraão? Mas Abraão não é pai de muitos? É pai de muitos, vamos lá. Aí chega lá, na tenda de Abraão, vem Sara com um suquinho de romã, fresco, né? Tomar no deserto. E aí o caba diz assim para ele: Abraão, mas cadê seus filhos? Pois é, estão chegando, mas ainda não chegou nenhum. Parece até piada de mau gosto. As pessoas podem olhar para você e dizer assim: ele é uma piada. Ela é uma piada. Mas Deus manda te dizer: as minhas palavras, a minha promessa na tua vida se cumpre à risca. Não precisa buscar dar um jeitinho, não. Deixa eu fazer do meu jeito. Você está vendo agora o momento, mas Deus está vendo lá na frente, porque Ele vê a obra pronta. Você vê agora, mas Ele vê pronta.
Aleluia! Eu fico imaginando esse negócio. No mês de março eu estive no Egito. E foi cumprindo uma promessa de 25 anos que Deus tinha feito para mim. Deus tinha usado uma senhora. Eu ainda não era crente. Aliás, fazia 27 anos, 27, 28 anos. E aquela senhora com os 90 anos foi visitar um preso na penitenciária de Parelheiros, casa de detenção de Parelheiros. E ali aquela mulher me viu fumando crack num osso de galinha. Aquela mulher, ela não se escondeu de mim. Aquela mulher, ela tinha convicção da bênção que ela era. Ela chegou e me abraçou e disse assim: meu filho, Deus manda te dizer que Ele vai te preparar e vai te levar para as nações. Meu filho, guarde essa palavra e nunca te esqueça. Eu te atrairei ao deserto e ali lhe falarei ao coração, e as portas de Acor, as portas de condenação, eu transformarei em porta de esperança. Essa é a palavra que o Senhor vai te revelar lá no deserto. Passaram-se 27 anos. Se eu tivesse escrito que nem Abraão, era só 25. E veio um convite para mim ir para o Egito. Eu sempre venho aqui, sempre ganho uma toalha. Eu até escondo o meu lenço agora. Já estou até acostumado, já tenho uma coleção lá. Quando eu chego no deserto, a gente precisa ter uma coisa: você quer uma bênção, e a bênção do Senhor é sobre a tua vida, ela precisa romper 3 coisas em nossas vidas: ignorância, arrogância e egoísmo. Quando eu cheguei no Cairo, e me disseram: agora a gente precisa pegar um outro transporte, porque a gente vai para o deserto. Eu fiquei maravilhado. Mas aí começou uma chuva no deserto. E sabe quanto tempo fazia que não chovia no deserto? 15 anos. Sabe qual foi a tentação que veio no meu coração? Chegou um homem de Deus nessa terra. Não dê glória não, pelo amor de Deus. Agora não. Espera um pouco para dar glória. Eu entrei no ônibus, me levaram para o deserto. Eu cheguei no deserto, fiquei o dia todo no deserto. E é engraçado que lá no deserto que eu fui, tem um oásis. E quando eu achei que a tempestade era de chuva, não foi de chuva. Caiu uma chuva sim, mas a tempestade não foi de chuva. É de areia. A areia vem daqui no vento. Aqui está o oásis. Presta atenção. O oásis traz, o vento traz areia. Quando chega aqui no oásis, cria um montão de areia assim que você não pode olhar. Mas essa areia não entra dentro do oásis. E aí quando termina aqui o oásis, começa a levantar a areia de novo, que a estrada não pode ninguém atravessar. Na hora que eu botei o pé no deserto, o Senhor disse: você sabe quem é que manda a chuva, Hermes? Você sabe quem é o dono da chuva, Hermes?
É você que botou o pé aqui e trouxe a chuva, Hermes. Olha esse oásis aqui, é 4 milhões de anos que ele está aqui e ele nunca secou porque eu sustento, Hermes. Foi 7 dias de choro, de angústia no deserto, para entender que o meu egoísmo, a minha soberba era muito maior do que as areias daquele deserto. No 8º dia eu falei, e a tua promessa que tu fizeste? Tu disse que ia me trazer para o deserto e aqui tu me falaria ao coração. E a pergunta que ele fez foi essa: qual foi a terceira coisa que eu fiz? Eu disse, foi a luz. E ele disse, aqui tem sol agora no deserto? Falei, tem não, está nublado. Mas está em trevas? Não, porque eu sou a luz e estou em todos os lugares. Quando o meu filho veio, ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Quando ele volta para mim, ele disse o quê? Vocês são a luz do mundo. Eu falei, entendi, Senhor. Eu sou a luz do mundo. É para mim mostrar o caminho para os outros. É para isso que eu sou essa luz. Para mostrar esse caminho de salvação. Ele disse, não entendi nada. É para você, a luz que eu estou dizendo para você que você é para você iluminar as tuas trevas, porque quando você se torna luz, você não precisa mais abrir a boca, as pessoas vão seguir pelo brilho da luz que está em você, dos seus atos, na sua vida. Gente, esperei 27 anos para tomar essa borrachada. A minha mensagem para vocês é essa, hoje. Expanda a mente, vocês jovens. Peça para o Senhor algo que muita gente não está mais pedindo. Discernimento. Para discernir tempos, modos e espíritos. Porque quem tem discernimento não anda enganado. Quando eu voltei do Egito, o Senhor disse, fecha a boca. Não vai dar testemunho agora. Não vai falar nada. E eu, por que não? Porque o tempo está cerrado. Entendi. Não entendi. Mas obedeci. Mas antes de falar disso, nesses dias que Deus me revela isso, eu volto do deserto para o hotel. E quando eu chego no hotel, que eu ligo o celular, um pastorzão, amigo meu, Pastor Hermes, voltando para o Egito. E aquilo entrou. Caí de joelho e falei, Senhor, me perdoa. Eu fiquei com raiva dele. Eu fiquei chateado com ele, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Sabe o que o Senhor disse? Hermes, tudo começa aqui. Abraão teve que vir para cá. Isaac teve que vir para cá. Jacó desceu com seus filhos para abençoar aqui. Moisés, o libertador do meu povo daqui, nasceu aqui. E meu filho também veio para cá. Por que com você poderia ser diferente? Qual é o teu medo de botar o pé no Egito? Qual é o teu medo de botar o teu pé aonde vocês acham que eu não estou? Aonde é que eu não estou, Hermes?
Se tu descer as profundezas, eu lá estou. Se tu subir as alturas, eu também lá estou. Aonde você achar que você pode se esconder de mim, lá eu estou. E aí fiquei esse tempo calado. Voltei, o Senhor disse, fecha a boca, fica calado. Fiquei. Agora em novembro ele disse, agora saia. Comece a sair. Porque eu continuo no controle. Eu continuo ainda controlando as coisas. Eu ainda defino as coisas. Aleluia. E por isso estou aqui hoje, pela misericórdia dele, dividindo essa palavra com vocês. Aleluia. Glórias a Deus. Já estou terminando também, depois vamos orar. Mas tinha uma coisa que eu queria dividir. Ficou alguma dúvida quanto ao evangelho, as boas novas que foram pregadas primeiro a Abraão? Ficou claro? Ficou claro? E que boas novas era essa? Que ele era uma bênção, e abençoar todas as famílias da terra. E nós somos o quê? Bênção, porque nós somos o quê? Filhos de Abraão. Mas tem um camarada, a Bíblia às vezes ela complica, mas ela menos explica. A Bíblia fala de Isaac, o filho da promessa, esse que Deus prometeu. E quando Isaac nasce, cresce, e que tem lá os 13, 15 anos, que Deus fala e diz, oferece o teu Isaac para mim. Vocês imaginam qual é a aflição de Abraão? Eu estava contando aqui para Marcos que meu filho cometeu um erro, e eu pedi para ele se entregar. Você sabe o que é a angústia de entregar um filho à polícia para ele ser preso? Você imagina a angústia de um pai, oferece o teu Isaac para mim, sabe? Você sabe qual que é o meu pensamento? Um homem de guerra, um homem de luta, um homem talhado pela vida. Você sabe qual que seria meu primeiro ato? Eu vou amolar esse facão, eu vou deixar ele que nem uma navalha. Para que o meu filho, eu não posso errar esse corte, eu tenho que ser cirúrgico, para que o meu filho não sofra a minha dor. Mas Isaac está vendo o pai amolar o facão. O filho está vendo o pai arrumar madeira. E quando começa a subir um monte, o filho pergunta, pai, cadê o cordeiro para o holocausto? A Bíblia vai dizer que antes disso, Deus já tinha sacrificado Jesus Cristo na cruz. Porque Deus nunca vai pedir para mim nem para você um sacrifício maior do que o que Ele pode oferecer por mim e por você. Mas vocês podem prestar atenção numa coisa. Isaac é o homem menos falado na Bíblia.
As coisas com Isaac é muito pequena, é muito difícil. E a Bíblia vai dizer que ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó nasce grudado no calcanhar de Esaú. Qual é o nome de Jacó? Na sua essência, como é que nós aprendemos? Enganador, usurpador, o que mais? Trapaceiro. Só que na palavra exata do nome de Jacó significa calcanhar. Mas calcanhar, ele tem 2 conotações de palavra, como colher e colher. São as mesmas letras com um sentido totalmente diferente. Assim também é Jacó. Mas agora você vai vendo, o que a Bíblia vai relatando é que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Quem é que manda Jacó se apresentar diante do pai? Foi ele que arquitetou o plano? Foi quem? Foi a mãe. Então ele obedeceu a mãe. Quando Esaú volta com fome, que ele está lá com o guisado pronto, foi ele que obrigou Esaú vender a primogenitura? Não. É a lei de oferta. Está com fome? Tá, você quer comer? Eu quero. Dá para a primogenitura. O que é uma primogenitura? A primogenitura é um direito concedido ao filho mais velho, e principalmente naquela época, quando o pai morre, 2 partes é para o primogênito e 1 parte para cada um dos outros filhos. Para quê? Para que, se algum dos outros filhos se desencaminhar, perder a sua herança, aquele primogênito que assume o lugar do pai tem como fortalecer ele. Aleluia. Mas resumindo aqui a história, quando Rebeca manda ele se apresentar diante de Isaac para receber a bênção, e ele abençoa Jacó, quando Esaú volta e diz assim: pai, me abençoa, ele: não, teu irmão já tomou tua bênção. Preste atenção isso aqui que é importante. Teu irmão já tomou tua bênção. Pai, mas tu não tem outra bênção aí não? Não, teu irmão já tomou tua bênção. E o que acontece com a vida de Jacó? Jacó vai, Deus se manifesta para ele, ele vai, é enganado, e quando volta, presta atenção que eu estou terminando, não vou ser cansativo. Quando ele volta, a primeira coisa que ele diz: eu quero um encontro com quem? Com meu irmão. Você sabe o que acontece? Um homem que trabalha 7 anos por uma mulher, mais 7 pela outra, mais 7 para ganhar os seus bens. Agora ele chega com o melhor do seu rebanho e diz para seu irmão, aquele que persegue ele, para tirar a sua vida, e diz aqui: receba esse presente que é eu que estou te dando. O que Esaú falou? Esaú o abraçou.
A bênção, meu irmão, está nesse processo. Quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Ele está aqui. Deus se manifesta nos relacionamentos. Deus se manifesta nos elos de afetividade, de amor um para com o outro. Por isso é que nós somos a bênção. Quando Jacó vem, agora ele vem com a bênção, ele diz: está aqui a bênção, meu irmão. E quando ele diz: está aqui a bênção, meu irmão, ele restitui o pai, que agora o pai lá em Hebreus diz assim: Isaac abençoou Esaú e Jacó pelo futuro das suas vidas, por toda a eternidade. Não abra mão da bênção que você é. Agora, para fechar mesmo de verdade, o que é praticar a justiça? Que essa é a palavra que foi lida. O que é esse praticar a justiça? Quando Deus diz para o profeta, o que Deus pede de ti, ó homem, ó ser humano, ó mulher, ó varoa, ó esposa, ó mãe, ó avó, ó filho, ó neta, ó neto, o que Deus pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor teu Deus. O que é praticar a justiça? Você sabe que uma coisa, eu entendo as coisas muito erradas assim na Bíblia, sabe? Eu sou um camarada que, como eu não fiz teologia, eu entendo tudo muito errado. Algumas pessoas dizem: fazer justiça é dar pão ao que tem fome. É bom, né? O Senhor disse para mim: fazer justiça é sentar na mesa, porque eu não disse que prepararia pão, eu disse que prepararia uma mesa, e quando eu preparo a mesa que você está com ele, o pão chega automaticamente. Então, preparar a justiça, praticar a justiça, é dar ao outro que lhe é de direito. E o que é do direito do outro? O meu amor. O meu amor é de direito do outro. Ama a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Eu posso ver meu próximo com fome? Eu preciso sentar com ele e comer. Ou eu só dou o pão e vou embora. Porque muitas vezes, existe até uma música meio maluca aí do mundo que diz assim: você tem fome do quê? Você tem fome do quê? Qual é a fome que você tem? Nós temos muita fome, fome de justiça, fome de aconchego, fome de afetividade, fome de respeito, fome de acolhimento, fome de uma série de coisas. Não é só fome de pão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de todo o abraço que vem do coração de Deus. E o que é esse amar a misericórdia? Misericórdia, gente. Amar a misericórdia. Parece uma coisa errada. Porque misericórdia já é uma demonstração de amor. Como é que eu vou amar a misericórdia? Isso é uma prática, gente. Não, tem muita gente que só pela misericórdia. Só eu que estou falando isso. Tem gente que só pela misericórdia. Mas aí você abraça um dia, abraça o segundo, abraça o terceiro, abraça o quarto. Quantas vezes for necessária. Daqui a pouco você olha e diz assim: que coisa linda é você. Você é a imagem e semelhança do nosso Pai. Não tem como fugir disso. Como é que eu ando em humildade com o Senhor, meu Deus?
Falei, gente, ô irmã, eu pedi para a senhora falar humilde, porque eu queria receber a profecia da tua boca. Porque faz quase 30 anos que eu busco essa palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E eu queria, assim como Deus se levantou e professou na vida de Abraão e tornou um Abraão, que a senhora dissesse, este humilde aqui, e aí todo mundo já olha assim, ele é humilde, ele é humilde. Aí todo mundo ia profetizar na minha vida que eu era humilde, né? Eu ia sair daqui cheio de humildade. Amém. 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 Você vê, se não entrega, a gente arranca. Você entendeu? Você entendeu como é que é, gente? Se eu não entregar aqui, arranque de mim. Aí, fui lá, arranquei minha bênção. Não fiquei quieto. Como é que eu ando em humildade com o Senhor, meu Deus? A Bíblia vai dizer que toda vez que eu visto um que anda desnudo, que eu dou comida a um que tem fome, mas principalmente quando eu visito ao que está enfermo, quando eu visito o que está preso, aí Jesus vai dizer assim, quando fizeste a um desses pequenininhos, fizeste a... Eu ando em humildade quando eu estou com os pequenininhos dele. Você sabe qual é o caminho que me leva ao Pai? Você. É o caminho que me leva ao meu próximo, é esse que me leva a Deus. Ninguém irá a Deus se não passar pelo teu próximo. Ninguém irá a Deus se não passar pelo teu próximo. Esse meu filho que eu estava falando, que se entregou, sexta-feira santa, chegou em casa, eu tinha feito almoço para ele, ele saiu da FEBEM, chegou com um amigo, e eu disse, filho, eu fiz o seu prato que você gosta. Sentou, comeu. Aí disse, pai, eu vou ali com meu amigo e volto já. Eu falei, se voltar, filho. Não voltou. Saiu, montaram na moto, a moto era roubada. A polícia mandou parar. O amigo deu fuga. Bateram a moto, ele estoura o joelho, o amigo foge, meu filho trabalhando, volta para a cadeia. Marcos, meu relógio já se foi, gente, pelo amor de Deus. Vou visitar meu filho na prisão. Quando eu chego lá, ele diz assim, pai, falei, não fala nada, meu filho. Você é meu filho. Pode mudar a geografia, mas o propósito não, filho. Paulo e Silas saem para adorar o Senhor no templo. No caminho eles são presos, mas dentro da cadeia eles adoraram ao Senhor e as muralhas se abriram e o nome do Senhor foi glorificado. Pode mudar a geografia, mas o propósito continua. Não te deixo. Aí ele foi transferido de Suzano. Eu não sei porque eu voltei nesse tema aqui agora. Mas espere só um pouquinho. Ele foi transferido para Itapetininga. Marcos conhece a nossa organização. A gente alimenta uma média de 500 pessoas todo dia.
Quando eu chego em Itapetininga, meu filho está com fome. Mas sabe o que Deus faz? Vai eu e Mazé não pode entrar. E as comidas que eu levo para ele, levei numa Tupperware que também não podia entrar. E eu falei, e agora? Aí tinha uma moça que disse assim, ô homem, ô moço, meu marido foi transferido e eu estou aqui com a comida que eu fiz para ele. A gente pode trocar a comida de Tupperware e se leva e entra dar comida para o teu filho. Aí Mazé olhou para ela assim, aí veio uma outra Tupperware que tinha pudim e bolo de chocolate. E a minha esposa olha e diz assim, e essa sobremesa? Ela falou assim, também era para o meu marido, mas ele foi transferido. Aí minha esposa disse assim, me vende? Vendo sim, me dá o dinheiro que eu paguei. E eu entro. Meu filho come quase mal. Ele come o pudim que ele não percebe. Isso foi no domingo. Na sexta-feira ele tinha me escrito uma carta que nós recebemos na quarta-feira, depois da visita. Sabe o que dizia na carta? Mãe, traga pudim, chocolate, bolo de chocolate para mim, que aqui pode entrar. Ei, não interessa onde teu filho se encontra, não interessa o que ele está fazendo, não interessa quem é o teu ente querido, nada interessa, pode ter certeza, está afastado, não está afastado, ele está nas mãos de Deus, é Deus que cuida. Aí quando foi no domingo, no outro domingo eu fui, ele disse assim, pai, prega hoje na igreja que eu falei que o senhor é pregador. Eu falei, não sou, mas vamos lá. Aí chega um moço e começa a dizer, olha, vocês creem que Deus vai operar milagre, Deus vai fazer isso, e não sei o quê. Aí eu entro, o senhor diz, pregue um Deus injusto. E eu falei, como? Fale de um Deus injusto. E eu falei, onde é que está isso na Bíblia? Aí não conseguia ler, eu não tinha levado óculos. E a Bíblia não era minha. Mas aí tinha uma palavra escrita com letra de caneta, escrita assim, caindo em si. Eu falei, está aqui. Está aqui. Eu recordei quando eu escutava o pregador de Rosas pregar para vocês, crente que busca, é bom, é gostoso. Pregar milagre para assassino é outra coisa. E Deus disse, fale para ele do Deus injusto que está sendo pregado aqui. Eu falei, mas o que eu falo? Fale para ele que eu não olho para o choro daquela mãe, do filho que você desgraçou a vida dele vendendo droga. Fale para eles que eu não ligo para o choro daquela mãe, do filho que você assassinou. Fale para eles que eu não ligo para o choro daquela família, que você foi lá e roubou até o último centavo que ele tinha. Fale para eles, meu filho, que é tempo de se arrepender, é tempo de se colocar no lugar do outro, é tempo de expansão da consciência, de se colocar no lugar da vítima. Eu faço milagre se houver arrependimento, não faço milagre por pregador bonito que prega.
Não tem mais nada para falar. Domingo passado eu chego na presídio. Aí meu filho tinha mandado uma carta, disse assim: pai, traga 3 cuecas para mim, quando chegar aqui eu te explico. Eu falei, tá bom, filho. Eu levei. Me explica agora, o que foi? Por que as cuecas? Eu tinha mandado semana passada. É porque um rapaz de Suzano, pai, entrou numa dívida de jogo. E os caras falaram que ia quebrar as mãos dele. E eu pedi para entrar na conversa. E eles perguntaram assim: mas por que você quer entrar na conversa? Você não tem nada a ver com isso. Ele disse: eu tenho. Esse moço eu conheço, ele é da de Suzano. Quanto que é a dívida dele? É tanto, eu pago. Vendeu escova de dente, toalhas, cueca, tudo que tinha, foi lá e pagou para o outro. Eu falei: agora você entendeu o coração do velho, agora você entendeu o que é a dor do outro. Não é ir lá e tomar a moto do outro, sair pagando de playboy, não, rapaz. É entrar no lugar do outro que está decretada a morte e sair com ele vivo e dizer: o nome do Senhor foi glorificado. Essa é a misericórdia, é colocar o seu coração na miséria, na desgraça do outro. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe o apóstolo Hermes. Glória a Deus. A gente vai marcar uma reunião para o Hermes falar aqui umas 3 horas a história dele. Aí você vai entender porque o Hermes é chorão, né? Fazer uma mesa para nós contar a história, contar os